Meus amigos, está na hora, tá? Vamos nos acalmando, vamos nos acomodando para a gente começar nossa amada reunião do EMEG. Dá uma alegria danada quando chega terça-feira à noite. É uma alegria imensa. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre, Senhor Jesus, já agradecendo, Senhor, por mais essa terça-feira, mais essa reunião do EMEG, que tem nos fortalecido intimamente na nossa caminhada, nos desafios naturais para o nosso aprendizado, nas provações necessárias para o nosso aprimoramento, mas momentos abençoados como esse, em que podemos nos reunir entre almas afins, sintonizadas com os mesmos propósitos, para estudar os teus ensinos, compreender o roteiro que tu deixastes para nós. Então, com o coração muito grato e sentindo já a companhia dos amigos espirituais que dirigem esta casa, e em especial esta reunião de estudo minucioso do Evangelho de Jesus. A esses benfeitores amigos, nós agradecemos muito a permissão por estarmos aqui, participando desse trabalho, aprendendo e também ajudando no aprendizado mútuo. Muito, muito obrigada. Que esses minutos que nós vamos passar aqui sejam para nós uma oportunidade abençoada de reflexão, de asserenamento da alma, pacificação das emoções, para que a gente saia daqui muito, muito melhor do que entramos. Fica conosco, Senhor, como sempre. Que assim seja. A todos que estão aqui, boa noite, encarnados e desencarnados, nossa turma de casa. Olha, hoje o nosso Toninho, né, o nosso querido Toninho, ele está com sintoma gripal, e está com uma tosse bastante incômoda. Ele foi ao médico, se medicou, e acredito que nesse momento ele esteja em repouso. Talvez em condições de acompanhar no virtual ou não. Então, o que nós combinamos? É um formato que tem dado certo quando acontece imprevisto, né? Que está todo mundo no mesmo barco, então cada hora é um que dá uma capengadinha. Semana passada, eu estava num cansaço que eu falei assim, galera, deixa eu ficar em casa e assistir no virtual, de tão cansada que eu estava. Fiquei com vocês no virtual, mas eu pedi mesmo à turma, ó, me libera aí para eu ficar em casa hoje, porque não era adoecimento, mas era um cansaço. E valeu a pena, porque eu dei uma respirada, né? E, então, hoje é o nosso Toninho. Como a temporada está sob a responsabilidade dele, ele já iniciou, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um formato aqui hoje, sem interferência na passagem que ele está trazendo. Semana que vem, se Deus quiser, refeito, ele dá prosseguimento. O formato, para quem ainda não teve oportunidade de participar, é o seguinte: alguém vai escolher o evangelista. Outra pessoa vai, dentro desse evangelista, vai escolher o capítulo. E aí a gente vai falar aqui, né, quantos capítulos são. E no capítulo escolhido, outra pessoa vai escolher o versículo, tá? Só que eu vou dividir com a turma de casa. Eu acho até que eu vou começar com a turma de casa. Quem da turma de casa quer escolher o evangelista? Wilson, pode olhar aí. Alguém, por favor, Mateus, Marcos, Lucas ou João? Alguém aí pode sugerir? Ninguém sugeriu? Mateus, quem foi que sugeriu? Maria? Não entendi. Maria Lessa. Ô, Maria, obrigada. Então, nós vamos... Oi? É Rosa? Então, o negócio está difícil hoje de escutar. Eu tô... Ah, entendi. Tá. Brigadão. Então, é Mateus, gente. Vamos abrir Mateus aí, para a gente só lembrar, se eu não me engano, 26 capítulos, né? Ó, 20... nós terminamos ele não tem muito tempo. Eu já esqueci.
Não, hoje não. Hoje nós vamos pausar ih, meu Deus, a temporada com a passagem da mulher adúltera, e né, para o Toninho se recuperar, e semana que vem ele continua. Ó, Mateus, como a Ju já adiantou aqui, vai até 28, tá? Mateus vai até o capítulo 28. Quem aqui quer escolher o capítulo? De Mateus. 3? Ok. O Paulo escolheu o capítulo 3. Vamos lá em Mateus 3? Vamos lá em Mateus 3. O Mateus 3. Daqui a pouco eu explico a dinâmica. Vamos só escolher aqui primeiro. 17 versículos. Mateus 3. Todo mundo já chegou no Mateus 3 aí? Digo, quem está podendo acompanhar no livrinho aí. Isso. Então, nós temos aí... Uai, o que eu arrumei aqui? Peraí, gente, peraí. Eu estou no João Ferreira de Almeida. Isso. Isso, Mateus 3. Agora, alguém de casa quer escolher o versículo do Mateus 3? De 1 a 17, obrigada, Ju. Se ninguém escolher aí, eu vou perguntar aqui. Mateus 3, de 1 a 17. 5. Quem foi que sugeriu? Suzana? Tá. 5. Então, vamos lá, gente. Mateus 3, versículo 5. Deixa eu só explicar. Então, esse formato é esse que vocês estão vendo aqui. Nós vamos tirar aqui agora. Ninguém leu em casa, ninguém sabia que ia ser. Nós temos certeza que nós vamos... É aprendizado para nós. Oi? Eu vou gostar? Eu nem olhei ainda. Deixa eu ver. Nossa, deixa eu olhar rápido. 3, 5. Então... gente, João Batista. Eu sou fanzoca de João Batista, vocês sabem, né? É meu forte. Falou que é João Batista, eu estou lá de olho, estou prestando atenção. 3, obrigada, galera, obrigada. Escolheram João Batista. Gente, já é a terceira vez. Catarina, Anderson e hoje, hein? Vamos prestar atenção. Já estamos nós, o João Batista, de novo. Ó, eu vou ler o versículo sugerido. 3, 5. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. Com ele, João Batista, né? Só que nós vamos fazer o seguinte, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler o capítulo 3 todo, de 1 a 17. Depois a gente volta no 5, para a gente entender o contexto aqui, senão a gente fica meio que boiando. E nós não vamos estudar ao pé da letra, né? Nós vamos tirar o espírito da letra, e a equipe está toda aqui responsável pelo estudo, tá? Eu, Jussara, Fernanda, Cláudia e o Wilson e todos que estão aqui. É para participar, falar, dar opinião, nós vamos fazer um estudo coletivo aqui. E aguça a acústica da alma, viu? Porque os benfeitores falam, eles sopram coisinhas. Sobral está aqui, Sobral não é brincadeira. Sobral interpreta que é uma beleza. Então, abre a acústica aí, esquece a vida lá fora. Esquece os problemas, viu, pessoal de casa? Desligar o botijão de gás, né? Não tem panela no fogo. Desliga o celular, se tiver no computador, e vamos escutar os amigos espirituais, porque eles nos ajudam muito. Tem alguém que quer ler? Pode ser da João Ferreira e pode ser da Bíblia de Jerusalém. Cláudia, Bíblia de Jerusalém? Então pode ler. Capítulo 3 de Mateus. Pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer: voz do que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins.
Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Então vieram até ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão. E eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os pecados. Como visse muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi então fruto digno de arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão. Pois eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A paz está na sua mão. Limpará sua eira e recolherá seu trigo no celeiro. Mas, quanto à palha, a queimará no fogo inextinguível. Nesse tempo, veio Jesus da Galileia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ai, que coisa mais linda. Obrigada, Cláudia. Lindo, né, gente? Lindo. Capítulo lindo. E o versículo escolhido foi o 5. Então, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Jordão, nós sabemos que é o nome do rio, né? Rio Jordão. E só, eu não vou ler não, mas antes aqui na tradução de João Ferreira de Almeida, no capítulo 2, vai trazer sobre os magos do Oriente, porque está bem no início, né, da narrativa evangélica, está bem lá no início da descrição do nascimento de Jesus, né? Então, no capítulo 2, vai falar da chegada dos magos do Oriente, vai falar da fuga para o Egito, a matança dos inocentes e a volta do Egito. Só para a gente entender em que momento da época está essa passagem que foi sugerida aqui hoje, né? É para nós. Alguém quer começar? Alguém? Eu sinto assim, quando a gente faz esse formato, eu acho que a gente pode fazer a gente chama na educação assim de uma tempestade cerebral, né? Tem um nome mais chique, mas eu nunca uso ele não. Você sabe qual que é? O Tony usa. Hã? É Bray? Não vou repetir não, sou muito ruim em inglês. Eu sou muito ruim em inglês. Então, aí a gente faz essa, que é a mesma coisa, tempestade cerebral, né? Todo mundo vai falando. Podemos falar do capítulo, né? Porque o 5, ele tá bem no meizinho, né? Porque o 5 está dizendo assim: então ia ter com ele Jerusalém. Está falando de João Batista, né? Toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão. Porque nessa época João Batista já pregava, né, o arrependimento, pregava a necessidade da reconciliação consigo mesmo, né? Porque João Batista não pregava dogma ritual externo, não. Né? João Batista pregava uma reconciliação íntima. Mateus 3, tá, ô Celso? Mateus 3, versículo 5. Isso, não preocupa com isso não, vamos acompanhar aqui. Gente, quem é João Batista? Eu vou fazer umas perguntinhas só para ajudar a aquecer a conversa, depois vai todo mundo falar. Quem foi João Batista? Primo de Jesus? Bom, começou bem. Ele, né, o precursor, né, que precursor de quê? De Jesus, né? E ele estava preparando o povo já, né, para a vinda do Messias. Isso.
né? Então não vou adiantar não, que quem quiser falar mais. Com certeza. O Paulo disse, primo de Jesus, porque Maria e Isabel eram primas. Então, se fosse falar hoje, primo de 2º grau, ou quase de 3º grau. E naquela época, pelo que a gente estuda do Velho e do Novo Testamento, as famílias eram muito assim, havia muitas misturas, né? A gente não, inclusive quando fala irmão, não era primo, então a gente nem sabe dizer se era de 3º e 2º grau, às vezes era até mais próximo, que hoje que há cuidados do tipo evitar primo, casar com primo, né? Não se casa irmão com irmão, né, gente? Tem todos esses cuidados genéticos, biológicos e morais. Mas na época, a gente não sabe dizer. Por exemplo, quando fala os irmãos de Jesus, não era irmão de Jesus, era primo, né? Porque as famílias eram muito próximas, enfim. Então, João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel, de um casal que a princípio não podia ter filhos. Quantos meses antes João Batista nasceu? 6 meses antes de Jesus. Mas vamos lá, foi só para começar a aquecer. Quem mais quer falar no geral aqui? Mas tem que usar o microfone. Isso. O Rogério, o pai do Rogério é irmão da mãe da Viera, né? Sabia? Rogério lá do Amor e Caridade, Uhum. As famílias lá são muito... Um casou com a irmã do outro, né? O Rogério Gomes com a Vera. Aí o irmão dele casou com a outra irmã da Vera. É isso que ele está falando. Só que você fala, entrega o microfone, aí depois você continua falando sem o microfone. É porque o Zé Roberto, irmão do Rogério, mas ele falou que para não dividir a fortuna, esse caso assim, para não dividir a fortuna... Não entendi. Para não dividir o dinheiro, esse caso com primo. Você não conhece o Rogério, como ele é brincalhão? O Rogério, o Zé Roberto, é tudo brincalhão. Mas vamos voltar a João Batista, ok? Vamos concentrar no João Batista. O primeiro detalhe que me veio à mente foi, então saíram a ter, né, com ele, né, ouvir João Batista falar da vinda de Cristo, né, que é um período de transição, um período de transformação, um período que tem se encerrando um ciclo e um outro que vem aí pautado por perdão, por entender, né? E estamos passando por esse período. Não é um período de transição agora para o mundo de regeneração? Então, esse ouvir aqui, né, um alerta para a gente, né? Vamos ouvir, então, agora. Né, se a gente não ouviu de outra, vamos ouvir agora. Isso. Vamos entender agora. Foi a primeira coisa que me veio à mente quando... Ótimo. Vamos lá, vamos falando. Quem mais? O que eu acho muito interessante no João Batista é porque a postura dele de autoridade e falar mesa, raça de víboras, já preparando aquele povo todo que era rebelde para esperar aquele que era a luz, o caminho, a verdade. Então, ele já tinha que estar, assim, nessa postura, né? Porque ele não falava mansinho. João Batista já era mais durão, né? E é tanto que ele questionou com Jesus, não sou eu que devo te batizar, mas eu que tenho que ser batizado por ti. Então, vamos esperar o tempo, né? Assim, que Jesus, por hora, né? Tem que ser assim. Então, ele já estava preparando realmente um caminho com aquele povo mais endurecido para Jesus chegar e trabalhar. Isso. Mais alguém? Isso, vamos lá, Ju. Ô, Cristina, eu não vou me furtar a fazer um primeiro comentário antes da apresentação, que é para fortalecer o nosso coração. Vocês estão vendo como que o EMEG age, né? Como que ele atua? Eu acho muito interessantes essas possibilidades quando a gente utiliza em virtude da necessidade, né, imediata, de fazer um estudo sem preparação. O tema não foi escolhido, ninguém estudou em casa antes, mas quando a gente chega aqui, vocês acham, quem de nós 5 coordenadores
seria melhor para falar de João Batista? Ou vamos trocar Nossa, a pergunta. Quem Deus. mais ama João Batista? Quem mais ama João Batista? Pelo menos eu abro a boca e falo que sou eu, né, Não gente? é? A gente já conhece. Então, assim, fica evidente, fica de uma clareza solar, como Tipo diz assim, é assim um que tem que amigo ser, nosso, né? para mostrar para a gente que a espiritualidade participa do trabalho. Participa. E quando a gente abre espaço para eles, o que nós estamos fazendo aqui é o que o pessoal da antiguidade fazia e chamava de oráculo. O que é o oráculo? É quando você abre aleatoriamente uma passagem. Antigamente se estudava o próprio evangelho assim, né? Depois do Cristo, os continuadores dele faziam esse tipo de estudo, de abrir uma passagem aleatória. Isso mesmo. Né? Para poder estudar. Antes de Jesus também, os textos de Moisés eram aleatoriamente escolhidos, mas nunca há uma coisa no sentido vulgar da palavra aleatória, porque ela é sempre induzida. Então, no meu entendimento, esse tipo de estudo, para mim, é um estudo verdadeiramente híbrido. É mesmo. Porque participam várias pessoas, tem sugestão da sala virtual, né? A gente dá a oportunidade variada de escolher o evangelista, o capítulo, o versículo, para localizar a passagem que a espiritualidade quer comentar conosco, né? E para mim, toda vez, o que mais me comove é como se eles estivessem falando assim, tá vendo? A gente está aqui. A gente está aqui participando e a gente ama vocês. E a gente ama vocês. Ainda então, agrada a assim, gente, né? Ainda faz agrado. Eu acho lindo. Não, deixa eles estudarem a passagem X que eles gostam. É assim, ainda agrada. Vamos facilitar para eles compreenderem que a gente está junto. Né? Isso. Então, isso é belíssimo. Agora, obrigada, e me emociona porque 100% das vezes acontece de eu constatar isso, né? Nesses acontecimentos, né? Mas aqui o João Batista, ele vem trazer o batismo do arrependimento, né? Primeiro a gente tem que lembrar diante de quem esse estudo, a minha cabeça explodiu assim numa supernova, né? O universo ficou até multiplicado, os universos sem fim, né? Multiversos sem fim, porque a gente vê a evolução sendo falada aqui o tempo inteiro. E que povo é esse que estava ouvindo João Batista? Que ele chama de raça de víboras, que é uma... Ela lembrou aqui do raça de víboras, né? Que é uma expressão que Jesus também usou. Jesus também usou para ser duro com essa turma, né? Raça de víboras. Até quando vos suportarei? Né? Por quê? Eram degradados. Essa turma não é da terra, não. Essa turma, para quem o João Batista está falando, são os degredados do sistema de capela. Né? E eles vêm para cá e já vêm com débito. É por isso que é batismo de arrependimento, né? Quem vos ensinou a fugir da ira divina? Não tem como fugir. Isso mesmo. Né? Das dívidas que a gente traz no nosso coração. Gente, eu falo isso, o pessoal às vezes fica chateado comigo, porque fica tentando levar para o viés da política, mas não tem anistia no plano espiritual. Não existe anistia no plano espiritual. Aí alguém pode pensar assim, mas não tem misericórdia? Tem misericórdia. E a misericórdia cobre a multidão dos pecados, mas é porque você trabalhou acumulando misericórdia. E é pelo seu trabalho acumulando misericórdia é que ela vai abrandar a multidão dos pecados. Não é porque caiu do céu de graça na sua cabeça, que bonitinho, vão dar anistia para ele, é tão bozinho, olha que gracinha. Não existe isso. O plano espiritual não tem isso, gente. Não se iludam. Né? Eu me lembro de um senhor que fugiu da União Espírita Mineira. O senhor Manuel apresentando um estudo lá para nós. E quando ele pediu a palavra, sabe, esse senhor, e falou assim para o senhor Manuel, eu não estou preparado para essa responsabilidade que o senhor está falando, não. Ele não estava preparado para ser responsável pelos próprios atos. Por aí a gente vê como nós que estamos aqui, na sala virtual, aqui presencialmente estudando, como que a gente já amadureceu, já melhorou, porque a gente já tem essa consciência e já assume. Meus débitos, meus erros, meus equívocos são meus, e sou eu que vou ter que responder. A minha felicidade ou a minha infelicidade são problemas meus, sou eu que vou ter que resolver. A maioria da população na face da Terra ainda culpa os outros. Ainda põe, o outro tem a obrigação de me fazer feliz,
O outro é culpado por eu ter escorregado e caído aqui. É culpa do outro se meu salário é baixo. É culpa do outro se eu estou passando fome. É culpa do outro se eu estou infeliz. Você entendeu? E eu não estou aqui querendo desviar o viés para outros aspectos, não. É trazer a responsabilidade para nós mesmos. E é o que o João Batista faz aqui o tempo inteiro, né? Raça de víboras, arrependei-vos. É o batismo do arrependimento. Quem não se arrepende não conhece o amor. João Batista é antes de Jesus. Isso. Se não passar por João Batista, não chega a Jesus. Perfeito. Se não arrepender, não colocar a consciência no lugar certo, não vai aprender a lei de amor, não vai assimilar. Isso. Vai ficar aquele amor possessivo, aquele amor que comete feminicídio, que não aceita um fim de relacionamento, né? Um amor que reduz tudo ao campo sexual, que não consegue enxergar além, né? Então não é amor, é qualquer coisa menos amor. Para conhecer o amor verdadeiro, tem que passar pelo caminho de João Batista, né? Que é o que ele está colocando aqui agora. Para dar um chute, viu? Muito bom. Obrigado. Para chegar a Jesus, tem que passar por João Batista. Guarda essa frase que a Jussara falou para a gente trabalhar ela bem. Pois não, Cláudio? Só nisso que a Jussara trouxe, eu estou lembrando aqui do seu Honório, ele tem um seminário dele que está disponível no YouTube, a respeito dessa questão da raça de víboras. Ele fala que as víboras aqui equivalem àquela serpente do Jardim do Éden, né? Que a gente não tem que ficar muito preso à questão do animal em si, mas da forma como ele se apresenta, porque a serpente ela é ondulada, como se representassem as formas, pensamentos que o André Luiz traz para nós lá no Mecanismo da Mediunidade. Era um grupo que eles já tinham um lado racional muito desenvolvido, só que eles trabalhavam na mente dos outros grupos de capela que não estavam tão assim esclarecidos ainda, para que eles pudessem resistir a esse degredo. Eles queriam que manter o poder deles em capela, para que eles não pudessem então reencarnar aqui na Terra, porque eles sabiam que aqui na Terra seria inevitável esse convite forçado à transformação moral deles. Então eles agiram ali naquele grupo nesse intuito de tentar perturbar a ordem ali do planeta, para que eles não pudessem então sofrer o degredo e vir aqui para a Terra, né? Que onde Jesus estava destinando eles. Muito bom. Ô, gente, eu queria só fazer um destaque para a palavra precursor. Precursor é o que vem antes e prepara um caminho. Agora, o objetivo principal do João Batista, pelo que a gente já está estudando várias vezes, né, todos nós aqui, em várias oportunidades, não era nem anunciar a vinda de Jesus, que já estava anunciada. Né? Ele foi profeta Elias, então, com certeza, ele participou desse processo. Então, na verdade, ele falava de Jesus, olha, o que virá, né? Eu não sou digno de amarrar suas sandálias. Claro, ele anunciava a vinda, mas a preparação que ele fez para a vinda de Jesus é exatamente o que a Ju trouxe. Sem passar por João Batista, não tem como chegar a Jesus, porque era a proposta do arrependimento. Do que eu me lembrei aqui? Céu e inferno, Código Penal da vida futura. Não tem muito tempo, um de nós aqui, não foi na minha temporada, não sei se foi Ju, se foi Fernanda, nós reciclamos isso. Quais as etapas? A primeira, arrependimento. A segunda, quem lembra? Expiação. E a terceira, que já é degrau para um avanço, já é um top lá na frente, reparação. Então, isso está lá no céu e inferno mesmo, né? Está no céu e inferno, chama Código Penal, que nós sabemos aqui na Terra o que é Código Penal. São as sentenças que penalizam aqueles que cometeram crimes, que transgrediram as leis humanas, mas tem lei divina. E nós transgredimos lei divina. Né? Nós lesamos a nossa própria consciência, porque é lá que elas estão registradas, de forma definitiva. Né? Aí, quando nós transgredimos, nós temos que seguir esse caminho. Então, o João Batista, ele está no front, dando, assim, a abertura para o que viria depois. Como é que a gente começa a entender amor? Amor, o amor que Jesus trouxe.
né, que ele vivenciou o tempo todo, sem entender que para amar primeiro, para amar a gente também tem que arrepender. E arrepender é saber, é entender que a gente é falho, mas entender que o outro também é, né? Que eu tenho que amar a mim mesmo, mas eu também tenho que amar o outro. Aí Jesus vai dizer, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Mas antes disso ele vai resumir, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas isso tudo depois que João Batista veio, com essa dureza. Você está certo, ele era duro mesmo, tá? Não tinha amorosidade de João Batista, não. Eu nem sei porque eu me identifico tanto com ele. Eu acho que é a alma querendo, é a alma que está no campo do arrependimento. Eu, Simonete, eu, tá? Então, ele o tempo todo prega o arrependimento. Olha aqui, tá, você vai entrar aqui no rio, vai molhar a sua cabeça, vai mergulhar, né? Era um mergulho do arrependimento. Ele, gente, ele conhecia as pessoas. Oi, pode falar. O nome, tá, o nome poderia ser, mas antes de mudar nome, né, porque Saulo passa a se chamar Paulo e tantos outros casos, você está certa, mas é porque João Batista conhecia a turminha da época. Ele conhecia a turminha. João Batista tinha discípulos, gente. Quem que era discípulo de João Batista? O discípulo amado de Jesus. Gente, eu acho isso fantástico. João Evangelista foi o primeiro discípulo de João Batista. E é João que fala, João Batista fala com ele assim, vai lá, meus amigos, vai lá verificar se é esse mesmo Messias. Ele pede para João e mais alguns, mas João não ficou fixo para mim, João Evangelista, para ir lá conferir, né? A presença do Messias. Gente, é claro que ele sabia, meninos dois, Isabel e Maria saem aflitas, porque os dois haviam sumido, eles eram meninos. Ó, se rapaz na época era 13, 14, Cláudia, Jussara, Fernanda, Wilson, me corrijam e mais alguém, se quiser me corrigir. Eu faço a seguinte análise, se os próprios apóstolos eram alguns muito meninos, muito novos, e menino naquela época era 13, 14, estourando 15 anos, eu fico imaginando Jesus com João Batista conversando à distância, longe de Maria e de Isabel. Eu imagino 10, 11, 12 anos. Mas pode ser que seja 13, 14, né? Porque Jesus só vai começar o messianato dele mesmo a partir dos 30 anos, que é o que nós temos conhecimento, né? Por hora. Então, gente, ele manda conferir, mas na verdade, né? É porque precisava conferir mesmo. Porque menino, ele conversava com Jesus. As duas saíram aflitas, sumiram, e agora? Sai Maria e Isabel procurando. Quando vê, está lá os dois num elevado, num monte, bem afastado, os dois confabulando. Qual é o detalhe? Que ela está falando muita coisa boa. Vai. É um detalhe, antes de Jesus, eles já se cumprimentavam na barriga uma da outra. Ah, lembra isso para nós? Essa parte é linda. Conta do seu jeito. O que aconteceu que um reconheceu o outro? Quando Maria depois ficou sabendo que Isabel estava grávida, ela caminhou longos dias para encontrar com Isabel, e na chegada, o bebê, João, estremeceu na barriga de Isabel, no cumprimento, na reverência daquele que estava chegando. E a gravidez de Maria ainda era recente, quase recente. 3 meses, por exemplo. Na verdade, só te ajudando na lembrança, que foi excelente a lembrança, é um momento lindo, né, do Evangelho, porque Isabel já estava grávida há 6 meses, Maria já tinha desejado visitá-la, não tinha conseguido, né? O mesmo anjo Gabriel, que anuncia João Batista, a chegada de João Batista para Isabel, é o mesmo que anuncia a Maria, é o mesmo que anuncia a Maria que o Senhor estava vindo por ela. Então, ela já está grávida quando ela busca Isabel. Ela já está grávida, inclusive ela vai levar a notícia. Olha, eu também estou esperando um filho. E aí, os dois, gente, dentro do útero. Gente, por muito menos, todo mundo aqui que já engravidou, vocês nunca perceberam como, dependendo de quem chega, da energia da pessoa que chega, ou do pai da criança, ou de uma avó, a criança mexe na barriga da mãe.
parece que faz festa. Isso nós, imperfeitos, né? Batalhadores pela melhoria, lá ainda no caminho. Imagina Jesus, né? Ali, aquele corpinho sendo formado, e esses dois grandes espíritos ali, próximos, né? Então, é um momento lindo esse que você lembra, né? Dos dois. Então, eles já se reconheciam, eles já sabiam que quem era o outro, mas como as profecias, lembram que Jesus tinha um cuidado enorme por cumprir as profecias? Porque elas vieram antes preparar a chegada dele? Não a dele, indivíduo eterno, mas do roteiro que ele traria, né? Que ele falaria e vivenciaria para nós, né? Então, são momentos lindos de João Batista com Jesus. Aí eu me lembrei também, Ju, tudo está vindo agora, né? Vou passar. Não tinha visto você, não, levantar, não. Só um minutinho. É porque estão soprando, né? A turma está soprando para nós aqui. Quer dizer, a gente tem estudado, lembra de algumas coisas, e tem outras que a turma sopra. Estou lembrando aqui da pergunta que você fez para Anderson com ele, sentadinho aqui. Na abertura da temporada que eu fui responsável. Você disse assim, ele ainda brincou, está me apertando. O Anderson, fala para nós, porque Jesus disse, né? Entre os nascidos de mulher, João Batista é o maior, mas qual a outra? Perfeito, obrigada. Mas no reino dos céus ele é o menor. Aí a nossa amiga que apertou o nosso expositor, mas ele se saiu muito bem, né? Era de se esperar, porque na terra, nascido de mulher, ninguém era maior que João Batista, não. No propósito que ele veio, né? De precursor, de preparar o caminho. Porque isso é uma questão muito da terra, olha, nascido de mulher, né? Questão bem própria do planeta Terra. Aqui, como que se nasce? Das células reprodutoras de um homem, unidas às células reprodutoras, a célula reprodutora de uma mulher, um espermatozoide com um óvulo. É assim que funciona na Terra, né? Mas quem gera é o corpo feminino. Agora, quando fala de reino dos céus, ele era menor por quê? Porque na Terra, quem é o espírito mais evoluído que veio à Terra? Jesus. Então, é colocar cada coisa no seu devido lugar. Não é diminuir e nem realçar. Isso serve para nós. A gente tem que ser o que a gente é, nem mais, nem menos, e nem ficar fazendo de conta que é humildezinho e ficar se depreciando, não. Humildade é a gente se reconhecer como é, com qualidades e com limitações. O outro tem qualidades e limitações, eu tenho qualidades e limitações, eu não sou melhor e nem pior que o outro, e nem ele é melhor e nem pior que eu. O próprio Cristo dá esse exemplo e às vezes a gente não observa, né? É ela ou ela que quer falar? A Jussara pulou na frente da fila, aí eu já passo. É só para aproveitar esse gancho. Já vou passar, Marilene. Eu sopro. Porque os nascidos de mulher, né, Cristina? Obrigada. Os nascidos de mulher, a gente, são aqueles que estão sujeitos à reencarnação, como você colocou aí. Aqueles que necessitam da reencarnação para resgate de débitos, são aqueles a quem o João Batista está se dirigindo aqui, ele próprio necessitado. Muito bem. Ele próprio necessitado, porque a gente tem que retornar a Elias e os 450 sacerdotes de Baal que ele decapitou. Né? Em nome, é claro, né? Na melhor das intenções, porque quando você tem alguém muito ignorante, você tem que ensinar, às vezes usando os recursos possíveis na época. Então, para trazer o fortalecimento da ideia do Deus único, ele acaba decapitando, depois de vencer aquela batalha, né? Ele acaba decapitando 450 sacerdotes. E ele precisava entregar uma cabeça para quitar esse débito. É assim que eu vejo, tá? Não, é a forma como eu compreendo. Por você clareou mais essa questão dos nascidos de mulher. Nascidos de mulher. Porque ele ainda devia. Agora, olha que coisa boa. Já vamos aí, viu, minha querida? Olha que coisa boa. Ele sabia disso, ele tinha consciência desperta. E o que ele vai pregar uma vida inteira? O arrependimento, que também fazia parte da alma dele. Ele estava exemplificando, gente, o que ele estava vivendo. Olha, a gente não ensina o que a gente não oferece o que a gente não tem.
A gente não ensina o que a gente não vivenciou. Eu, por exemplo, nessa encarnação, eu sou professora, né? Eu tive foi uma escolha no meu caminho, com certeza por dezenas de motivos, né? Provacionais, expiatórios, mas também de aprimoramento. Mas eu tenho consciência que eu mais instruo do que educo, do que ensino, porque muita coisa eu também estou ainda aprendendo. Muita coisa eu ainda tenho que vivenciar. Outras eu já melhorei, outras não. Mas eu não posso deixar de fazer o meu trabalho, né? Porque quem pensa que na escola a gente fica só ensinando conteúdo, gente, vocês não imaginam. É mais processo formativo humano do que conhecimento intelectual. Às vezes, numa aula de 1 hora, a gente para 3, 4 vezes para conversar sobre posturas, respeito mútuo, né? Convivência, porque são crianças e são adolescentes em formação. Então, eu tenho consciência, por exemplo, na minha prática de vida, que algumas coisas eu já vivo e outras não. Mas eu vou deixar de fazer minha obrigação? Assim, João Batista. Ele recebeu uma missão do Cristo, e foi do Cristo, né? Porque todos os missionários desse planeta foram tutelados e indicados pelo Cristo, né? Porque desde que Abraão existisse, Jesus já estava aqui. Então, a missão dele era pregar algo que, inclusive, ele estava vivenciando. É uma coisa interessante isso, e eu estou pensando nisso agora por causa dessa análise que a Ju fez. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida simples, mas que está aqui matando a cabeça, se o batismo era um ritual já comum à época, ou foi algo inventado pelo João Batista? Excelente pergunta. Era comum na época, mas não com o viés trazido por João Batista. Na verdade, não era um dogma, um ritual como é hoje. Hoje, sim. Hoje há rituais de batismo, dogmas, rituais, e que nós não vamos, de jeito nenhum aqui, pré-julgar. E dizer que quem, por exemplo, se submete a um ritual de receber a água nos cabelos, no rosto. Estou falando só do neném, não. Tem muito adulto que passa por esse ritual em igrejas messiânicas, evangélicas, né? E outras. Nenhum de nós tem direito de pré-julgar e dizer, aquilo é só um ritual. Opa, nós não sabemos, né? Igual a vela acesa. Eu vi a vida inteira minha avózinha materna acender vela. E mesmo depois de espírita, ela continuou acendendo vela. E feliz de quem ela acendia vela, porque orava com uma fé, que era benzedeira, inclusive, acendia a vela se podia saber, que todo dia tinha hora marcada para ela orar por aquela pessoa. E até aquela vela acabar. Como é que a gente pode dizer que uma pessoa que acende uma vela com fé não está sintonizado com o Pai? Tá. Mas para que vela? Não, a vela faz parte daquele processo. Né? Quantas vezes a gente teve oratórios na nossa casa com vários santos? Né? Eu, por exemplo, gosto demais de Maria de Nazaré. Eu tenho uma foto dela, aquela foto que o Chico, né, trouxe para nós, que o Emmanuel descreveu. Eu tenho uma foto dela na minha casa. Eu gosto de olhar para a foto e falar assim, gente, é assim que Maria se mostra, né, para os socorridos dela. Eu tenho uma... Né, talvez, muito provavelmente, eu tive muitas imagens de Maria há algum tempo atrás, provavelmente na última encarnação antes dessa. Né? Agora, cada um tem seu jeito, né, de orar, de acreditar. Agora, a maneira, sabe, Marilene, pergunta muito oportuna, a maneira como ele fazia era diferenciada. Não foi nenhuma de 2 vezes que ele falou para a pessoa assim, você não vai entrar, não. Você não está arrependido. Eu sei o que você tem feito. Gente, era nesse nível, tá? Quando ele conhecia a pessoa. Ele não fazia pré-julgamento, mas quando ele... gente, a Salomé que pede a cabeça dele, é porque ele falou claramente, vocês estão tendo atitudes totalmente... Vou usar minha expressão. Ele escancarou os crimes, né, da época, vamos falar assim, entre aspas, as imoralidades da época, os abusos da época. Ele chegava e falava. Salomé tinha ódio dele.
que ela nos perdoe essa lembrança, né? Porque todo mundo já deve ter se redimido, se corrigido, mas está na história. Ela manda decapitar por quê? Porque ele escancarou as orgias da época, né? As criminalidades, as luxúrias, né? As luxúrias, as ostentações. Ele escancarava, e sem medo. Então, ele foi condenado, mas aquilo para ele foi uma libertação. Assim como Joana d'Arc se liberta na fogueira, porque ela é Judas. Ela foi Judas, né? Então, é o processo de cada um. Então, assim, se tornou um procedimento comum na época. Quando a gente estuda batismo, a gente vê que ele já acontecia de diversas formas. Só que o do João Batista é especial. Ele clama pela consciência da criatura. Ele convoca a pessoa a se reconciliar consigo próprio. Não é uma atitude exterior. A água, gente, o que significa a água para nós espíritas? A água, além dos processos materiais de renovação, de limpeza, a água é vida, é renascimento. A água é o símbolo da reencarnação, né? Então, quando ele falava para a pessoa mergulhar na água do Rio Jordão, é para ela mergulhar num processo de autoconhecimento, de autoaprimoramento, de autorrenovação. Então, era muito profundo e poucos compreendiam. E ele chamava atenção. Não. Se for para você continuar repetindo as mesmas coisas, nem entre no rio. Eu estou falando do meu jeito, mas era mais ou menos assim. Não era uma coisa assim, entra ali, saiu ali, liberto, não. Não era exterioridade. Isso tem um diferencial para nós. E hoje nós temos que nos batizar diariamente. Mas nós não precisamos de água, nem de frases repetidas, nada disso. Não estamos criticando ninguém que ainda precisa, mas nós não precisamos mais. Porque o processo agora é interior, né? É de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas alguém chamou antes de você, Elmo. Cláudia e depois Elmo. A Bíblia de Jerusalém, ela traz uma nota de rodapé interessante sobre essa questão do batismo. Vou lê-la aqui só para contextualizar. Eles colocaram o seguinte: o rito da imersão, símbolo de purificação e de renovação, era conhecido das religiões antigas e do judaísmo, batismo dos prosélitos e dos essênios. Embora se inspirasse nesses precedentes, o batismo de João distinguia-se por 3 traços importantes. Tinha um objetivo já não ritual, porém moral. Não se repetia, o que lhe dava o caráter de iniciação. Finalmente, tinha caráter escatológico, introduzindo o batizado no grupo dos que professavam a espera diligente do Messias, que estava para vir e que constituíam, por antecipação, sua comunidade. Sua eficácia era real, mas não sacramental, pois dependia do julgamento de Deus, que ainda estava por vir na pessoa do Messias, cujo fogo havia de purificar ou de consumir, segundo a atitude de acolhimento ou de resistência de cada um, e que seria o único a batizar com o Espírito Santo. O batismo de João foi também praticado pelos discípulos de Cristo, até o dia em que foi absorvido no novo rito instituído por Cristo ressuscitado. Viu? A resposta perfeita para a sua pergunta. O batismo de João Batista era moral. Alguma coisa sacramental, adorei essa parte, volta aí. Caráter não sei o quê e não sacramental. Porque aí lembra da palavra sacramento, que é um ritual da igreja, né? O sacramento. Não é? Principalmente da igreja católica apostólica romana. Sua eficácia era real, mas não sacramental. Isto, obrigada. Dependia do julgamento de Deus. Sua eficácia era real. Real, gente, e não sacramental. Porque o sacramento pode ser simplesmente um momento exterior. Né? Os sacerdotes, eles têm o momento do sacramento. Eu acredito que todos eles, os sacerdotes, fazem isso de uma forma com unção, né? Com seriedade, com fé, com oração. Acredito que muitos fiéis, no momento do sacramento, também se deixam ungir, né? Por esse momento, mas o processo é íntimo. Real e não sacramental,
né? Olha que coisa, nota excelente essa. Agora, só mudando um pouquinho, é porque no 5, né, que é esse versículo que foi escolhido, eu achei interessante que fala a gente não ficou nele, né? Que foram até ele pessoas de Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão. Aí eu fico pensando aqui já na sensibilidade que estava no ar ali daquelas pessoas de se convidarem ao arrependimento. Muito bom. Embora muitas delas pudessem estar indo juntamente com a multidão, muitas já estavam sentindo a necessidade do arrependimento genuíno, porque Jesus estava pessoalmente aqui no planeta, né? Já é um momento de mudança do vibracional na Terra, de tamanha influência desse espírito que causou esse despertamento de consciência em tantas pessoas, igual aconteceu aqui, né? Achei interessante essa. Agora o Elmo. Muito bom, Cláudia. Me chamou muita atenção o testemunho de João Batista. Mas antes eu queria pegar um gancho da Jussara, quando ela disse que nós temos o mau hábito, né, de julgar a culpa nos outros, né? Nós precisamos de compreender que nós somos construtores de nós mesmos, né? E ter humildade, responsabilidade e assumir nossos erros, né? Em vez de ficar jogando a culpa nos outros. Mas voltando aqui no João Batista, me chamou muita atenção, porque numa época em que o povo era muito endurecido, né, com o coração endurecido, né, e esse testemunho de João Batista aqui, quando ele fala que eu vos batizo com água para arrependimento, né, mas após mim virá o mais poderoso, né, que ele não é digno nem de amarrar sua sandália ou lavar, coisa assim, né, e que esse vai batizar com o Espírito Santo, né? Então, e assim, com fogo. E com fogo. Mas me chamou muita atenção a questão da humildade, né? A humildade dele naquela época, falar que vai vir um muito mais poderoso do que ele. Bem. Né? E a gente, por outro lado, a gente compreende também que todo espírito mais evoluído, ele tem humildade. A gente pega o caso de Jesus, que foi um dos primeiros exemplos que deu, né, quando nasceu, né, a gente pega o caso de João Batista, mas se a gente trazer para nós aqui, no nosso dia a dia, a pessoa que sabe, por exemplo, ela não tem necessidade de falar que sabe. Geralmente, quem não sabe é que fica falando que sabe isso, sabe aquilo. Né? Então, olha para ver a importância da humildade. Né? Ô, Elmo, muito bom. E essa questão de saber-se menor para elevar o que realmente é maior, me lembrou que Jesus vai falar, né? Se você quer ser o maior, aprende a ser o menor de todos. Que é o que João Batista exemplificou a vida dele inteira. Fernandinha? Desde o início, eu fiquei pensando nesse versículo 5 e pensando que é um anseio que não estava circunscrito a um lugar só, né? Então, iam ter com ele a Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Então, assim, é como se o que ficou assim para mim é que é de toda parte, o ser humano em toda parte anseia por resolver esse conflito íntimo, né? Isso então, mesmo. assim, quando a gente busca na pessoa do João o arrependimento, quando a gente busca na pessoa dele, né, o batismo, você quer resolver esse conflito, porque o ser humano é livre, ele toma as decisões que ele deseja, mas ele só descobre a liberdade quando ele está quite com a justiça divina, né? Então, assim, vai dando uma angústia e um sofrimento muito grande. Então, assim, as pessoas de toda parte, é claro que aqui, para mim, é só um símbolo o de toda parte, né? Mas é uma região geográfica grande, as pessoas não tinham uma mobilidade geográfica fácil, como a gente tem hoje. Então, assim, as pessoas de toda parte iam ter com ele. Me veio, assim, desde o primeiro minuto que a gente leu, me veio essa ideia dessa universalidade, assim, né? Muito bem. E quando você disse que o batismo, ele, hoje em dia, né, a gente deveria fazê-lo diariamente, como que João Batista fazia? Era preciso confessar os pecados, né? Ah, ótimo. Então, assim, Esquecemos a gente disso. precisa confessar os pecados. Muito bom. Se a gente não o fizer com um terapeuta ou com um amigo querido, né, que a gente o faça, em primeiro lugar, que a gente o faça
para nós mesmos, para a nossa consciência, nas nossas orações. Então, confessar é a primeira parte, né, da gente buscar esse arrependimento genuíno. Para buscar o arrependimento é preciso reconhecer, isso existe em mim, né? Então, confessar não numa parte assim... a gente está acostumado com o termo confissão, né, na Igreja Católica, pelo próprio rito da confissão. Mas se a gente, diante de um espelho, sempre fizer exercícios mentais de confessar-se a si mesmo, né? É na oração? É na oração também, porque tem gente que acha que a oração é somente, né, as palavras lindas e poéticas. Não, às vezes, no desnudar-se é a oração mais bonita que você podia fazer. E aí o arrependimento vai vir, né? Excelente, Fernandinha. Nós esquecemos de citar essa etapa, porque ele pedia que as pessoas se confessassem mesmo, antes do mergulho, né? Que tinha um mergulho na água mesmo, entrava no Rio Jordão, tomava um banho, mas não era uma coisa exterior. Tinha esse processo, porque era por ali que, aqui inclusive no início fala, né, como que ele andava, a roupa que ele vestia, o que ele comia, a sobriedade, né, da vida de João Batista, né? Ele teve uma encarnação sóbria, uma encarnação limpa, sem ostentação, sem muitas necessidades, vivendo do natural, do básico. Então, esse confessar aí, a gente não tinha citado, e é verdade. Primeiro confessava. E eu tenho para mim, isso é coisa minha, que João Batista era um médium intuitivo, muito desenvolvido. Porque o danadinho do João Batista percebia quando a pessoa estava mentindo. Confessava e ele percebia. E ele negava o mergulho. Ele falava, não, hoje você não vai fazer o mergulho. A pessoa falou, não, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Arrependei-vos primeiro, né? Outro dia você volta. Sabe o que está me lembrando? Quando a gente fala assim, nossa, perdi a paciência. Não, você não é paciente, senão você não teria perdido. Né? Então, assim, quando a confissão não é verdadeira, é uma confissão hipócrita, aí a gente chega na busca, assim, por erradicar a hipocrisia, né? Então, assim, não tem arrependimento se a confissão não é genuína. Se você não está sendo franco, você não começou a se regenerar naquele ponto, né? Em cada ponto da nossa alma, a gente vai ter que regenerar. Mas se você nem percebe que precisa, você está sendo, né? Você está sendo falso na hora, inclusive, de dizer que você tem esse problema. Então, assim, aí às vezes a gente fala assim, nossa, mas hoje eu estou impaciente, hoje eu estou irritado. Não, você finge bem. Finge bem, sabe assim? Ou então, vou falar melhor, eu finjo bem. E quando eu não estou para fingimento, eu sou eu mesma, né? Agora assinando, eu, Fernanda. Então, assim, porque confessar para si mesmo, eu lembro daquela temporada que eu usei a expressão do é preciso coragem, né? Porque é preciso coragem para se reconhecer, né? E aí Paulo vai dizer, né? Agora a gente vai entender por que Paulo falou isso. Confessai-vos uns aos outros. Agora nós vamos entender por que Paulo trabalhou essa proposta. Confessai-vos uns aos outros. Para começar, que ele precisou de ajuda de almas muito amorosas, né, que o escutaram, como aquele casal maravilhoso do deserto, né? Prisca, Áquila e Prisca. Aquele casal foi um processo de renovação profunda de Paulo, né? Porque ele foi escutado, ele foi acolhido, né? Durante muito tempo eles não sabiam que era ele o grande perseguidor, e quando ele fala, quando ele confessa, eu sou o perseguidor, eu sou Paulo, eu sou Saulo de Tarso. Quem não leu, leia, quem leu, leia mais vezes, para ver o momento, a reação do casal, quando ele se confessa o grande perseguidor. Ele é acolhido de imediato, porque ele também já tinha conquistado o coração do casal, e o casal já o tinha conquistado como irmão fraterno. Então, é um acolhimento assim maravilhoso, que a gente tem que exercitar uns com os outros, né?
Porque às vezes o outro vai falar, vai contar para nós uma situação muito difícil dele, e ele espera não julgamento, ele espera acolhimento. Porque quem é que não cai, né? Quem é que não erra, né? E mesmo quem para de errar, vira como Jesus, né? Parou de errar. Tornou-se espírito puro depois de um trabalho imenso, né? Milenar, só Deus sabe ele como foi o processo dele. E às vezes até no alto da cruz lá, né? Da crucificação, né? A única coisa que ele pede para o Pai ele não pede para si, ele pede, Pai, né? Perdoai-lhes, que eles não sabem o que fazem, né? Gente, que delícia! O tempo acabou. Mas a delícia não é porque o tempo acabou, não, porque eu ficaria mais 1 hora. Mas é porque a gente nem viu passar. Não é legal esse formato? Eu acho que os espíritos desencarnados batem palma quando acontece algo assim. Tipo assim, hoje é dia da gente cutucar essa turma. Né? E aí, depois, em casa, vocês leem, né? Tem avisos, né, Ju? E você vai fazer a prece. Aí, em casa, quem quiser ler o capítulo 3 todo, o 2, que é até 7, e o 4, que continua, é bom. Eu não perguntei ninguém de casa se tinha algo a dizer. Você também não avisou nada, né? Então é porque a turma ficou meditando. A turma ficou meditando. Em várias fontes. Tá, porque eu queria saber essa parte dele negar, né? Algumas pessoas. Eu vou buscar em casa, tá? Algumas referências que eu já estudei quando eu trabalhei em João Batista, e trago semana que vem. Eu pensei em essa específica. Tem várias obras que falam dele. Gente, então, né? Um monte de coraçãozinho subindo, né? Com certeza. Né? Uma alegria muito grande, que bom esse momento de participação. Nós temos alguns recadinhos aqui, eu acho que ainda estão em vigor, né? Porque está na prancheta aqui, ó. A campanha do cobertor, né? O frio está só aumentando, então a turma da assistência social está pedindo aqui cobertores, preferencialmente mantas acrílicas, porque é mais fácil de trabalhar, de entregar para o pessoal e atende melhor, né, os propósitos. Mas quem não quiser pode trazer outras contribuições também, deixar na secretaria, né, aqui embaixo, nos horários, sempre antes dos estudos, das palestras públicas, a secretaria fica aberta meia hora antes, 1 hora antes, então é só chegar um pouco mais cedo, antes da reunião pública e trazer a sua contribuição. A campanha da costurinha também, né? A Sônia deve estar lá na sala, né, Sônia? A turma faz os enxovaizinhos de recém-nascidos aqui, um trabalho de décadas, feito com muito amor e carinho pela equipe, e elas estão pedindo flanelas para fazer as roupinhas de criança de preferência, com estampas infantis. Eu vou confessar para vocês que eu prefiro chegar e entregar um dinheirinho aí, um trocadinho, porque a Sônia reúne tudo, e ela já tem um lugar onde eles compram uma flanela numa quantidade maior, com um preço melhor, né? E a flanela mais adequada ao trabalho que elas realizam. Então, eu prefiro isso, né? Quando eu vou doar. Mas também, gente, quem quiser trazer o próprio pedaço de flanela, fica à vontade, né? Quem quiser parar com essa parte. E tem também uma tarefa muito importante aqui no abrigo, que acontece toda quinta-feira. Eu tenho que falar dessa tarefa, porque eu sou a primeira beneficiada dela, porque a turma da limpeza trabalha na quinta. E a gente participa do ESG na quinta. Então, à noite, somos os primeiros a estrear a casa limpinha, arrumadinha, né? Mas é duro, viu? Teve um dia que eu encontrei Zimari aqui, ela tinha feito a tarefa sozinha, não tinha outro colaborador junto com ela, ela passou o dia inteiro aqui no Abrigo da Luz, desenvolvendo essa tarefa sozinha. Então, quem tiver disponibilidade na quinta-feira, desde a parte da manhã, ela chega aqui cedo, fica até de noite, a hora que a gente vem para o ESG, procura a secretaria, dá o nome, né, para poder pegar as informações melhores, para integrar a equipe, não é o tempo que puder, gente. Às vezes, uma vez no mês, num horário específico, parte da manhã ou parte da tarde, né? Que quiser colaborar, que tiver disponibilidade, para poder participar dessa tarefa, tá? É a tarefa da limpeza aqui da casa, toda quinta-feira,
o dia inteiro aí à disposição, procurar a secretaria para ter maiores informações, né? E para deixar o nome, que aí o pessoal da equipe de limpeza vai entrar em contato para combinar direitinho, né? Então, ó, que alegria, que beleza, gratidão, muita gratidão, mais gratidão, infinita gratidão aos nossos mentores queridos, que estão aí sempre atestando para a gente, estamos juntos, estamos juntos. A Cristina, que hoje trouxe o trabalho para nós, né? Também nosso muito obrigada a ela. Uma passagem mais do que bem direcionada, partida, né, em 3 pedaços, um falando capítulo, um falando evangelista, um falando versículo, para chegar no João Batista. Né? Tinha que ser. Então, assim, o nosso coração exulta de alegria. Eu vou convidar vocês para, nessa vibração de alegria, a gente interceder, recorrer ao coração de Jesus. Né? Senhor Jesus, mestre querido, é o momento de agradecer, Senhor. O encerramento do estudo é sempre um momento de gratidão pela oportunidade do aprendizado, pela assistência espiritual, nossos amigos queridos, benfeitores, caridosos, fraternais, que nos acompanham com muita paciência nas nossas reuniões, como também nossos mentores individuais de cada um de nós, aqui no salão, na sala virtual. Vamos lembrar dos nossos mentores queridos, que incansavelmente, com extrema caridade, nos acompanham passo a passo, nesta nossa encarnação e talvez em outras também, nos orientando, esclarecendo, admoestando, chamando a nossa atenção nos momentos necessários. Gratidão pelo esforço, gratidão pela perseverança, gratidão pelo socorro de sempre, em todos os detalhes da nossa jornada. Te agradecemos, Senhor Jesus, por tantas coisas boas, por tantos bons momentos, pelo planeta que nos recebe, fervilhando no seu processo de transição e ainda assim, com a natureza plena, nos aceitando, convivendo conosco e nos sustentando no processo do aprendizado, no processo do arrependimento, da expiação e da reparação. Socorrei-nos, Senhor, em todo este processo. E te pedimos, neste momento, cada um de nós tem os seus próprios necessitados queridos, tem aquelas pessoas que ocorrem aos pensamentos, que recorrem a nós, que recorrem a esta casa, em busca de esclarecimento, em busca de consolo, de orientação, que a tua misericórdia envolva a cada um, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos de doutrina espírita, tarefeiros do Consolador prometido, que a tua misericórdia envolva a todos em vibrações de paz, de esperança no futuro, de plenitude de fé, no melhor que está por vir para todos nós. Sê conosco hoje, como sempre, porque muito necessitamos da tua presença entre nós. Que assim seja. Muita paz, boa recuperação para o Toninho, que possa ser assistido, né? E se recuperar, e até a semana que vem, se Deus quiser.